Olá, queridos, graça e paz. Vamos falar um pouquinho hoje da temática de Lucas 18, a partir do versículo 35, uma passagem muito conhecida, daquele cego de Jericó. O texto vai dizer, queridos, que o cego ele se põe à beira do caminho para pedir esmolas. E nós aprendemos que nosso Senhor Jesus disse certa feita que Ele era o caminho, a verdade e a vida. O cego de Jericó está à beira do caminho e o caminho estava para passar por ali. Glória a Deus, né, queridos? O caminho iria passar pelo caminho. Então o caminho vem e ele escuta um barulho, uma multidão, e ele pergunta para as pessoas: quem é? E as pessoas dizem a ele: é Jesus de Nazaré. Queridos, prestem bem atenção na afirmação. É Jesus de Nazaré. Estão falando do Jesus que mora entre eles. A maioria enxergava Jesus como um simples profeta. Por isso é Jesus de Nazaré. A sua cidade é Nazaré. Apenas isso. O cego ouve que é Jesus de Nazaré. Mas ele começa a clamar não por Jesus de Nazaré. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus por isso, queridos. E quando o cego grita Jesus, filho de Davi, ele vai na deidade. Ele está falando e dando uma revelação que poucos ali não sabiam. Por quê? Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está mostrando para todo mundo que está em volta, que chama Jesus de Nazaré, que ele conhece a história messiânica, que ele sabe de onde vem a salvação. A salvação vem da casa de Davi. E é esse Jesus aí que as Escrituras prometiam lá no Antigo Testamento. Lembra dos textos atrás que a gente tem conversado? O cego não enxerga mais, mas ele lembra. Ele guardou aqui, ó. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que enxerga um monte de coisa. Tem muita gente que vai ver um monte de milagre. Tem muita gente que vai enxergar uma série de situações, mas não vai guardar nada aqui, ó. O cego tem aqui na memória quem é Jesus, filho de Davi. Ele não é apenas um homem qualquer. Ele é o Filho de Deus enviado. É isso que ele está dizendo. Tem misericórdia de mim, porque eu sei quem tu és. É isso, queridos. Porque também as Escrituras vai dizer que eu e você já não andamos mais pelo que vemos. Nós andamos por fé. E o cego está cheio de fé. E ele continua clamando. Jesus passa, ele continua clamando. Os discípulos, as pessoas que estavam em volta, pediam para ele parar de clamar. Mas ali ele mostra o quê? Ele mostra perseverança no seu clamor. Ele não deixa que ninguém abafe a sua voz. Querido, só você sabe do seu problema. Só você sabe da sua angústia, só você sabe da sua dor. Eu não sei. Só você sabe o que você passa. E o Senhor, a Bíblia vai dizer em Isaías que Ele não está com o ouvido agravado para que não possa te ouvir. Ainda que as multidões tentem abafar a sua voz, persevere e continue falando, queridos. O texto vai dizer que Jesus para
e manda trazer o cego até ele. E pergunta: o que queres que eu te faça? Que privilégio, né, queridos? O Senhor Jesus perguntar para mim e para você. Já pensou isso? O que queres que eu te faça? Parecia algo tão óbvio, querido. Parecia algo tão óbvio. Alguns estudiosos, alguns pregadores ficam rindo, né? Poxa, o que queres que eu te faça? Ele não está cego, Jesus? O Senhor não está vendo? Sim, o Senhor está vendo. Ele sabe exatamente o que eu e você passamos e o que eu e você necessitamos. A diferença é que Ele quer arrancar de mim e de você a confissão. Porque o cego, ele necessidade, querido, necessitava voltar a enxergar. Certo? E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu volte a ver. Parece simples, né? Não é não, queridos. O que o Senhor Jesus está querendo ensinar para mim e para você, sabe o que é? É que a gente tem necessidades e a gente tem capricho. A gente tem loucuras na nossa mente. A gente tem pedidos loucos a fazer ao Senhor. Que o Senhor olha assim e fala: meu Deus, não é isso que você precisa, o que você necessita é disso. E está na nossa cara o que a gente necessita, mas a gente abre mão daquilo que é necessário para aquilo que é passageiro. É necessário, querido, voltar a enxergar, a ler as Escrituras, a enxergar Jesus nas Escrituras e voltar a enxergar com os olhos da fé, queridos, os olhos espirituais. O Senhor quer nos dar visão espiritual. Antes, quando começamos, nós tínhamos. Se lembram do primeiro amor? Que a gente chorava, se derramava quando lia a Bíblia? É isso que Ele quer voltar a fazer comigo e com você, quebrantar o nosso coração. Aí Ele pergunta: Alessandro, e pergunta para você também: o que queres que eu te faça? Aí eu ouvi Ele falar para ele: eu quero um carro do ano. Aí, como eu estivesse ouvindo o Espírito Santo me dizer: mas isso vai te deixar mais cego, vai te afastar cada vez mais. O que você quer, filho? Senhor, que eu volte a te enxergar como eu te enxergava no começo. Tem uma igreja, queridos, lá em Apocalipse, que ele diz: volte ao primeiro amor, ao caminho das primeiras obras. Repare bem, ele está falando para uma igreja, para um povo que se reunia, que tinha perdido aquele vínculo, aquela sede, aquele fervor, igual eu e você perdemos às vezes. Ele está dizendo: caiu. Mas eu estou indo na igreja todo dia, Senhor. Não. Você é a igreja que precisa voltar a enxergar como enxergava antes. Deus quer te usar, queridos, poderosamente nesse tempo. Como eu disse, os últimos tempos já começaram em Atos. Nós estamos passando por crises enormes no nosso meio, na igreja evangélica. É uma série de acusações, uma série de coisas loucas acontecendo no nosso meio, querido. Quando o Senhor Jesus quer falar a verdade do Evangelho, e existem um monte de coisas sendo inventadas, plantadas no nosso meio. Que nós possamos voltar a enxergar as Escrituras como elas são. Façamos como o cego. Chamamos Jesus, filho de Davi: tem misericórdia de mim, que eu volte a enxergar. Graça e paz.